Oi, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a família real no Brasil, tá bom? Vamos lá iniciar. Então, no final do século XVIII, o que é que acontecia? Na Europa, havia dois países que eram as superpotências que brigavam sempre pelo poder. O poder das grandes navegações, o poder da descoberta de novas colônias, eles sempre estavam disputando. E esses países eram a Inglaterra e a França, ok? Então, o que é que acontecia? Na Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial, ou seja, estava acontecendo todo o movimento, a indústria estava crescendo muito rápido, o país estava num estado de euforia. E lá na França havia acontecido a Revolução Francesa. Então, esses dois países eles estavam em momentos um pouco conturbados na história. O que é que aconteceu? Napoleão Bonaparte, ele era o imperador da França e ele conquistou diversos países. Ele sempre batalhava com os países menores para conquistar as terras. Porém, o único país que ele não conseguia derrotar era a Holanda, era a Inglaterra. Então, o que é que aconteceu? Ele teve uma brilhante ideia de criar o famoso bloqueio continental. E o que seria isso, tia? O bloqueio continental foi um fechamento dos portos da Europa para o comércio inglês. Traduzindo, vamos resumir. Napoleão Bonaparte pediu para que todos os países que fossem aliados da França fechassem suas portas e não poderiam mais comercializar produtos que viessem da Inglaterra. Com isso, a Inglaterra ia enfraquecer sua economia, porque eles estavam produzindo produtos, eles estavam fabricando produtos, porém esses produtos não estavam sendo comercializados. Foi uma grande ideia essa de Napoleão Bonaparte. Como vocês podem ver na imagem, isso é uma charge que representa. Então, a Inglaterra, ela queria passar seu produto para o comércio, porém era impedido devido ao bloqueio continental. Existia Portugal, que tinha uma relação bem amigável financeiramente com a Inglaterra, ou seja, eles tinham uma troca comercial amigável. E Napoleão Bonaparte, ele descobriu isso. Então, o que é que ele resolveu fazer? Para quebrar todo o sistema da Inglaterra financeiro, ele resolveu invadir Portugal. Então, o governo português ficou muito atordoado, eles ficaram desesperados, porque saberiam que iriam perder para Napoleão Bonaparte. A Inglaterra, ela teve uma ideia. Ela ajudou a coroa portuguesa a fugir para o Brasil. E com isso, a coroa portuguesa teria que fazer um favor. Quando chegasse lá no Brasil, ela teria que abrir os portos, ou seja, o Brasil teria que estar aberto para fazer a comercialização dos produtos da Inglaterra. A coroa portuguesa aceitou e fugiu para o Brasil, certo? Em 1808, a família real ela chegou aqui no Brasil, veio cerca de 15 mil pessoas, em média, vinha artistas, pintores, soldados, a família real por completo, então veio muita gente junto com a coroa portuguesa. Eles desembarcaram em Salvador, passaram somente um mês lá, e partiram para o Rio de Janeiro e tornou o Rio de Janeiro a sede do governo. Aqui tem a família real. Tem Dom Pedro III, sua esposa. Aí tem Carlota Joaquina, Dom João, que era o rei da época. Aí Dom João também trouxe seus dois filhos, que foi Dom Miguel e Dom Pedro I, e sua esposa Dona Leopoldina, certo? E quando eles se estabeleceram no Rio de Janeiro, eles começaram a modificar a cidade, porque a coroa portuguesa ela precisava de um luxo para ostentar. Então foi criada várias instituições, vários órgãos públicos, como o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real. Também foi modificada a vida cultural desse lugar, porque o Rio de Janeiro começou a receber vários artistas de várias partes do mundo, tudo isso para agradar a coroa portuguesa, ok?
Então, esse acordo que Portugal fez com a Inglaterra, ele começou a prejudicar os comerciantes portugueses, porque começou a vir outros produtos da Inglaterra para fazer a comercialização. E isso afetava diretamente, porque era como se fosse uma concorrência para os comerciantes locais. Em 1815, Dom João elevou a categoria do Brasil a Reino Unido, ou seja, ele tornou o Brasil, ele deu um título ao Brasil de a nova sede da coroa portuguesa, ok? E com isso, as capitanias elas passaram a ser províncias e começaram a gerar mais impostos. E com essa medida a população desaprovou, porque a população já estava vivendo numa situação bastante delicada e os impostos a partir desse dia aumentaram mais ainda. Então o que aconteceu? Explodiu várias revoltas no país. Uma delas foi a revolta dos alfaiates, que aconteceu na Bahia, e outra foi a Revolução de 1817 no Pernambuco. As causas dessa revolta foram praticamente as mesmas. A insatisfação da população com o governo devido aos impostos muito altos e também as míseras condições de vida. As pessoas não tinham uma qualidade de vida. O nível de pobreza era muito grande. E as pessoas estavam insatisfeitas e se rebelaram em busca de seus direitos. Então, em 1821, as guerras lá na Europa acabaram e Dom João ele teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Então, ele tinha que deixar o Brasil e ele deixou o trono do Brasil nas mãos do seu filho, Dom Pedro. E a partir daí, Dom Pedro assumiu como príncipe regente. Ele poderia governar o Brasil, mas ainda ele obedecia às leis de Portugal, porque o Brasil ainda era uma colônia, ele não era um país independente. Mas um detalhe, quando Dom João foi embora aqui do Brasil, ele levou todo o dinheiro que existia nos cofres públicos, deixando o Brasil em estado de calamidade. Aqui nós temos uma fotografia, uma pintura, que retrata a partida de Dom João para Portugal, quando ele foi embora. Infelizmente ele fez isso, e isso é uma outra história que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, realizem as atividades com capricho e atenção, leiam um texto para tirar alguma dúvida e nos encontramos na nossa correção online. Beijos para vocês, amores.